Queridos amigos, queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, nesse momento em que mais uma vez buscamos a sua presença. A nossa reflexão de hoje começa com um trechinho do Evangelho de Lucas, onde Jesus nos diz: dai e ser-vos-á dado. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 26, nós lemos assim: vós, porém, que vos retirais do mundo para lhe evitar as seduções e viver no insulamento, que utilidade tendes na terra? Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais o combate? Emmanuel, no livro da Esperança, psicografado por Chico Xavier, nos fala sobre esses dois trechinhos que acabamos de ler. Dai e ser-vos-á dado, e este outro trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, nos falando sobre nós e o mundo. E nos diz assim este benfeitor espiritual: muitos religiosos afirmam que o mundo é poço de tentações e culpas, procurando o deserto para acobertar a pureza. Entretanto, mesmo aí, no silencioso retiro em que se entregam, por mais humildes se façam, comem os frutos e vestem o hábito que o mundo lhes oferece. Muitos escritores alegam que o mundo é vasto arsenal de incompreensão e discórdia, viciação e delinquência, como quem se vê diante de um serpentário. Contudo, é no mundo que recolhem o precioso material em que gravam as próprias ideias e encontram os leitores que lhes compram os livros. Muitos pregadores clamam que o mundo é vale de malícia e perversidade, qual se as criaturas humanas vivessem mergulhadas em piscina de lodo. Todavia, é no mundo que adquirem os conhecimentos com que ornam o próprio verbo e acham os ouvintes que lhes registram respeitosamente a palavra. Muitas pessoas dizem que o mundo é antro de perdição, em que as trevas do mal senhoreiam a vida. No entanto, é no mundo que recebem o regaço materno para tomarem o arado da experiência, e é no mundo que se nutrem confortavelmente, a fim de demandarem mais altos planos evolutivos. O mundo, porém, obra-prima da criação, indiferente às acusações gratuitas que lhe são desfechadas, prossegue florindo e renovando, guiando o progresso e sustentando as esperanças da humanidade. Fugir de trabalhar e sofrer no mundo a título de resguardar a virtude é abraçar o egoísmo mascarado de santidade. O aluno diplomado em curso superior não pode criticar a inexperiência das mentes infantis reunidas nas linhas primárias da escola. Os bons são realmente bons se amparam os menos bons. Os sábios fazem jus à verdadeira sabedoria se buscam dissipar a névoa da ignorância. O espírita, na essência, é o cristão chamado a entender e auxiliar. Doemos, pois, ao mundo, ainda que seja o mínimo do máximo que recebemos dele, compreendendo e servindo aos outros, sem atribuir ao mundo os erros e desajustes que estão em nós. Emmanuel é sempre muito claro nas suas lições, e esta é mais uma delas. Ele nos relaciona em todo o texto com as características do mundo em que vivemos. Este mundo de provas e expiações que temos a condição de habitar nesta encarnação e há tanto tempo. E ele nos destaca alguns modos de ver o mundo.
o mundo pode ser visto por alguns como um poço de tentações e culpas. Para outros, é um vasto arsenal de incompreensões, discórdias, viciação, delinquência. Para outros, é um vale de malícias e perversidades. Para outros ainda, é um antro de perdição em que as trevas predominam. Mas para todas essas leituras que possamos fazer do mundo, Emmanuel nos lembra que o mundo, como este mundo no qual habitamos, é a grande escola para os nossos espíritos. É a grande ferramenta de trabalho para a nossa transformação moral. É o grande hospital onde as nossas almas, ainda tão doídas, são tratadas e curadas. E é ainda a grande oficina de trabalho que nos permite servir, aprender a servir, aprender a fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. E nos alerta Emmanuel, não é possível viver no mundo sem estar realmente no mundo, convivendo, interagindo uns com os outros. É justamente na convivência, no estar ao lado de, no fazer parte de, que nós vamos burilando o nosso espírito. Não é no isolamento, não é no estar só que nós evoluímos. Nós evoluímos ao lado uns dos outros, caminhando lado a lado, às vezes de mãos dadas, às vezes um segurando o outro no colo, outras vezes uns guiando os outros e alternando essas posições de quem guia a quem, de quem segura a quem no colo. É justamente nessa troca, nessa alternância das posições sociais que nós vamos evoluindo gradativamente e aproveitando tudo que o mundo tem a nos oferecer como escola de almas que ele é. Nós não crescemos quando nos apartamos dos outros. Nós não crescemos se não vamos para o meio dos irmãos que sofrem. Quando nós nos encastelamos nos lugares de poder ou nos lugares privilegiados por energias positivas, quando nós nos colocamos nessas posições, nós deixamos de ver, de sentir, de perceber a dor verdadeira daquele que caminha bem pertinho de nós. É preciso que nós tenhamos olhos de ver a dor do nosso semelhante, a dificuldade do nosso semelhante. E quando dizemos dor, estamos falando não só da dor física que exige o remédio da medicina. Estamos falando das dores morais. Estamos falando das dores espirituais, que se configuram das mais variadas formas. Mas desenvolver o olhar empático de quem quer realmente estar ao lado do companheiro de jornada é o que de nós espera Jesus. Quando ele diz, dai e ser-vos-á dado. Ele diz que nós receberemos, o Mestre nos ensina isso, na verdadeira proporção em que dermos, em que fizermos, em que nos doarmos ao nosso semelhante. Então o texto de hoje, queridos amigos,
é para nos levar a refletir sobre qual é o nosso papel no lugar onde estamos inseridos. Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo, numa mensagem muito linda, nos diz assim: floresce onde estás plantado. E ela quer nos dizer com isso que é justamente nesse mundo de imperfeições, rodeado de tantas imperfeições, é nesse mundo que é o nosso campo de trabalho, que nós devemos florescer como espíritos iluminados, ou que vêm se iluminando gradativamente até chegarmos um dia a termos a luz, não importa de que tamanho, pode até ser a luz de um fósforo aceso, comparando metaforicamente, mas que tenhamos a luz que clareia ao nosso redor. É neste mundo onde estamos inseridos, é nesta família biológica onde estamos inseridos, é nesta família espiritual onde estamos inseridos, nesta sociedade às vezes tão caótica, mas é aqui, neste mundo, que devemos florescer como espíritos destinados à perfeição que somos, pelo nosso Pai maior, que é Deus. Que Jesus, o nosso Mestre, na sua infinita bondade, nos envolva, nos fortaleça, e que Fabiano de Cristo, o nosso mentor, o nosso guia espiritual, nos conduza nessa caminhada. Que assim seja.